Bom dia, Christian. Bom dia, Cristiane. Bom dia, Nath. Bom dia, Fábio. Sejam muito bem-vindos. Bom dia, Thiago. Hoje atrasamos uns minutinhos aqui, né? Bom dia, sejam bem-vindos. Hoje o assunto tá legal, tá? Bom dia, Suzana. Hoje o assunto tá muito legal, muito imperdível. E eu quero dizer pra você que está aqui pela primeira vez e não sabe o que está acontecendo. Aqui todos os dias, nós de segunda a sexta-feira, falamos sobre assuntos que podem contribuir no nosso processo de desenvolver o nosso potencial, transformar o nosso potencial em dinheiro, em medalhas de ouro, em tudo que for um resultado mais expressivo. Ou seja, transformar o potencial em potência. Tá bom? E também falar para você que se você ainda não convidou as pessoas para estar aqui nessa live, que você chame as pessoas próximas a você para estarem aqui. Por quê, Vini? Porque todas as vezes que as pessoas ao seu redor se desenvolvem junto com você, o seu nível de crescimento é acelerado, o seu nível de crescimento ele é mais rápido e as pessoas não impedem você de crescer ainda mais, tá? E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Hoje eu quero começar aqui contando uma história, principalmente para você que é muito criticado, principalmente para você que vem sendo travado por outras pessoas, principalmente para você que talvez vive num ambiente onde as pessoas não te entendem, onde as pessoas acham que você é maluco por querer talvez ter uma vida melhor ou ascender financeiramente. Então, se você é a pessoa que vive isso, hoje a história de hoje, o conteúdo aqui de hoje vai fazer muito sentido. E para a gente contextualizar, vamos começar entendendo isso, conhecendo a história, a fábula, né, muito famosa, do vagalume e da serpente. Talvez você já deva até ter ouvido isso, talvez você já tenha até ouvido essa fábula e ela vai nos ajudar hoje a contextualizar. Então, eis que um vagalume é avistado por uma serpente no meio de uma mata e a serpente decide então rastejar atrás desse vagalume, decide então matar esse vagalume para se alimentar. E o vagalume, quando percebe que a serpente está vindo para devorá-lo, ele começa a correr e ele corre muito, por muito tempo, e a serpente não desiste de comê-lo e continua correndo atrás dele. E aí o vagalume corre durante a noite toda, e quando chega pela manhã, a serpente está indo atrás dele. E aí ele já sem forças, ele sem energia, ele decide se entregar. E quando o vagalume decide se entregar, ele só pede uma coisa para Dona Cobra, para a serpente. Ele fala assim: serpente, antes de você me devorar, me permita fazer 3 perguntas, as minhas 3 últimas perguntas. E a serpente, óbvio, deixa ele fazer as perguntas. E o vagalume começa perguntando o seguinte: serpente, eu faço parte da sua cadeia alimentar? E a serpente pensa um pouco e responde o seguinte: não, eu não costumo comer vagalumes, então você não faz parte da minha cadeia alimentar. E o vagalume pergunta para a cobra se o vagalume tinha feito algum mal para ela. E a cobra também instantaneamente responde que não tinha feito nenhum mal. E o vagalume ele pergunta por último: então por que é que você quer me comer? E a serpente olha para ele e fala: eu não aguento ver você brilhar. E isso é uma fábula que representa muito aquilo que nós vivemos hoje. Porque o que a gente começa a perceber quando a gente entrevista diversas pessoas aqui é que a maioria das pessoas que, ao começarem a se destacar, em algum grau ou em algum lugar, elas são criticadas por alguém. E essas críticas, elas sempre vêm de alguém que fizeram menos do que elas. Você nunca recebe críticas de alguém que foi mais longe ou que fez mais do que você. A pessoa que está acima em termos de resultado, ela nunca olha para baixo e ela nunca critica alguém.
menor que ela. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, essa pessoa ainda tenta levantar outras pessoas. Então, todas as vezes que nós começamos a pensar diferente, ou desejamos conquistar coisas diferentes, a gente começa a ser criticado, a gente começa a ser taxado de maluco. Eu lembro que quando eu falava sobre a minha vontade de aprender com os maiores nomes do Brasil, de entrevistar essas pessoas, a coisa que eu mais ouvia dos meus amigos era o seguinte: cara, para de ser doido. Quem é que vai querer conversar com você? Ninguém te conhece. E se não fosse por uma vontade muito grande, ou se não fosse por fazer de conta que eu não estava escutando aquilo, teria grandes chances de eu ter desistido. Qual que é a grande sacada aqui? É que a maioria das pessoas encaram essas críticas, encaram esses comentários maldosos como se fosse uma verdade absoluta. Porque se eu tivesse acreditado nos meus amigos, provavelmente eu teria arrumado um emprego e teria feito o que a maioria das pessoas fazem. Se contentado com o emprego, que me pagasse aí 4, 5 mil reais, 3 mil reais no mês, e teria aberto a mão de aquilo que eu acreditava, de todos os meus sonhos. Então, por que eu estou falando isso aqui para você hoje? Porque uma das causas que mais fazem com que as pessoas desperdicem o seu potencial é que as pessoas dão ouvidos a pessoas que não entendem nada sobre aquele potencial. Então, por exemplo, é como se você fosse uma barra de metal e você fosse pedir pro cara que trabalha com, sei lá, com tijolo, como que transforma metal em ferramenta. Essa não é a função dele. Essa é a função do ferreiro. Então, quando você pergunta para alguém que não domina aquilo, a pessoa vai olhar para o metal e vai falar: cara, não tem como transformar um metal numa ferramenta. Eu acho que você está viajando. Eu acho que você está sonhando. Quando, na verdade, o problema está na própria pessoa que não entende sobre aquilo. Então, muitas vezes, só você consegue enxergar o sonho que você teve. Muitas vezes, só você consegue enxergar aquilo que você acredita. E quando você para de dar ouvidos a pessoas que não entendem do seu sonho, a chance de você ir mais longe aumenta. A chance de você alcançar tudo aquilo que você sonha aumenta. Por quê? Porque agora você começa a dar ouvidos à pessoa que entende de potencial, que entende daquilo que você está buscando. É como se você quisesse aprender inglês, mas aí você contratou um professor de russo. Muitas vezes, as pessoas próximas a gente, elas não vão ter esse discernimento, porque elas têm experiências diferentes, porque elas têm conhecimentos diferentes. E quando elas olharem pra gente, elas não vão entender aquilo que a gente está fazendo. E aí, quando você escutar essa pessoa, você vai, na maioria das vezes, se rebaixar, você vai se diminuir, você vai aceitar arrumar um emprego que paga muito menos daquilo que você gostaria de ganhar para fazer algo que você não gostaria de fazer, e você vai viver ali durante 40, 50, 60 anos da sua vida, dependendo talvez aí de uma aposentadoria que nunca mais venha. Então, o que essa fábula da serpente e do vagalume nos ensina? Que essas críticas elas vão chegar, pode ter certeza. Assim que você começar a sonhar diferente das pessoas ao seu redor, assim que você começar a sonhar, a desejar, a ter um resultado diferente dessas pessoas, pode ter certeza que você vai ser criticado, que vão zombar de você. E isso, quando a gente entende que faz parte de um processo maior, a gente fica feliz que acontece. Por quê? Porque a gente entende que estamos progredindo. A gente começa a entender, a ter o discernimento que estamos tendo uma consciência diferente, que estamos começando a pensar diferente daquele senso comum. Isso também é uma métrica de progresso. E existem somente 2 tipos de pessoas que vão te criticar. As pessoas que não têm a coragem de fazer aquilo que você faz, ou de sonhar o que você sonha. E as pessoas que vão te criticar, que são as pessoas que te amam muitas vezes.
que foi o que a gente acabou de falar aqui, que são as pessoas muitas vezes que não têm o entendimento, que não têm o conhecimento que você tem, e elas vão te criticar ou vão tentar te paralisar por medo, porque elas, por tentar te proteger muitas vezes, elas vão falar, não faz isso aí porque isso aí é muito arriscado, não faz isso aí porque isso aí não dá certo, né? Então, essas pessoas, elas querem te proteger de fato. Mas a grande maioria, de fato, por não ter coragem de fazer isso que você faz. Então, para não ter esse desperdício de potencial, para você não desperdiçar e jogar fora tudo aquilo que você tem de forma natural, que são seus dons e seus talentos, você vai precisar transformar isso em potência. Você vai precisar transformar essa barra de metal que você é numa ferramenta. Só que para isso, você vai ter que escutar algumas ferramentas e não outras barras de metais. Porque imagina, você é uma barra de metal, você quer se transformar numa ferramenta. Aí você pergunta para outra barra de metal se ela acha que é possível se transformar numa marreta. E aí é óbvio que ela vai falar que não, né? Então, o grande lance aqui é a gente dar ouvidos, a gente ser incentivado por pessoas que conseguiram passar esse processo de transformação. É por isso que os critérios aqui da entrevista do Forjando, eles são muito rigorosos, porque é muita responsabilidade. Quando você dá voz para alguém que não trilhou um caminho efetivo ou que não passou por um processo de transformação genuína. E o objetivo aqui é de fato inspirar outras pessoas. É a gente conseguir levar uma inspiração, mas uma inspiração muito mais consciente. Não aquele negócio de motivação e... Não, até porque isso amanhã pode acabar. Mas quando você toma consciência da capacidade que você tem de gerar um determinado resultado, você não precisa mais de motivação. Imagina só, quando o atleta olímpico ele se dá conta que ele tem a capacidade de ganhar a medalha olímpica, que ele está no nível de ganhar a medalha olímpica, ele não precisa mais de ninguém falando para ele que ele precisa levantar para treinar. Só do fato dele acreditar que é possível ele ganhar, já é o suficiente para fazer ele levantar todos os dias e treinar mais que outras pessoas. Então, o que você precisa sacar é você conseguir enxergar um resultado que você deseja almejar, você deseja alcançar, e você conseguir ter a consciência que é possível alcançar aquele resultado. Isso já é 70% do caminho. Isso já vai te manter motivado, já vai fazer você levantar e trabalhar duro. Se você acha que não é possível enriquecer, por que você vai tentar arriscar o empreendimento? Vai. Se você acha que não é possível ter a casa, o carro, ou a que você sempre sonhou, ou ganhar aquela medalha que você sempre sonhou, por que você vai treinar? Esse é aquela cultura, esse é aquele exemplo que a gente fala que a pessoa entra para perder, né? Porque ela já perdeu quando ela não acredita que é possível ganhar. Quando ela acredita que não é possível ganhar, não tem por que ela treinar mais para melhorar. Você entende? Então, essa possibilidade da gente evoluir é o que comprova que nós somos imperfeitos. Para mim, a coisa mais bizarra que existe é o perfeccionista. Porque, olha só, se o perfeccionista, ele tomasse a consciência que o único ser perfeito é Deus, o único, ele saberia que o grande lance do progresso mora na imperfeição. Porque se você fosse perfeito, não teria mais espaço para evoluir. Quando você toma a consciência que você é imperfeito, é aí que te dá a possibilidade de progredir. Se você já nascesse uma ferramenta, por exemplo, pronta, você não ia precisar aprender sobre o processo de forjar uma ferramenta. Porque você já nasceu pronto. Mas como a gente nasce muito mais parecido com uma barra de metal, a gente precisa aprender o processo de transformar isso numa ferramenta. Então, hoje, a nossa live aqui é muito mais para a gente tomar essa consciência de que as pessoas elas vão sim nos criticar.
E elas não podem nos parar por isso. Às vezes nós vamos esperar algum incentivo das pessoas que nós mais amamos e eles não vão chegar. E isso é mais um teste para saber o quanto você está disposto a fazer aquilo que você nasceu para fazer, a buscar descobrir aquilo que você nasceu para fazer. E quando você, mesmo contra todas essas adversidades, você consegue alcançar aquilo que poucas pessoas da sua família talvez alcançaram, você vai ser um motivo de orgulho. E você não vai usar isso contra eles, mas você vai usar isso a favor deles. Porque você vai inspirar todas as pessoas que vão vir depois de você. E você vai ser a referência da sua família. A forma mais genuína de você honrar a vida de todos os ancestrais, de todas as pessoas que passaram na sua vida, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, é você usando a sua vida para você chegar em um lugar que eles não chegaram. E a forma mais genuína dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos honrarem a vida deles é eles indo ainda mais longe do que você chegou. Então, que nós possamos ter essa consciência e que nós possamos entregar o máximo que nós podemos. Nos tornar o máximo que nós podemos em direção daquilo que nós acreditamos ser o ideal. Se você não está contente com o trabalho que você exerce hoje, cara, procure um trabalho melhor. Se você não está contente com o seu nível de destaque dentro da empresa, se desenvolva mais. Se você não está contente com o tanto que você ganha hoje, cara, acha novas formas diferentes de fazer mais dinheiro. O que não dá é pra gente começar a achar que é normal a gente ter uma vida que nos causa insatisfação todos os dias. Imagina todo dia se acordar e você ter a consciência que não é aquilo que você gostaria de estar vivendo. Cara, não tem desperdício maior isso. É melhor você passar esses desafios, essa insatisfação, essas necessidades, buscando algo diferente, do que você passar essas mesmas coisas fazendo algo que você tem a certeza que não é para você fazer. É muito melhor você ter essa dúvida, talvez, do empreender, do descobrir se vai dar certo, do ter que fazer acontecer, do que todos os dias você acordar e ir para o trabalho que você não gosta, para ganhar o dinheiro que você não aceita, que você não concorda com o valor, e você não tem a coragem, talvez, de mudar. Então, essas coisas que nós falamos aqui, todos os dias, elas têm basicamente um objetivo. É nos tornarmos conscientes de tudo aquilo que nós temos capacidade de fazer, mas por algum motivo a gente ainda não faz. Quando você toma consciência de tudo aquilo que você tem a capacidade de fazer, ou seja, de todo o seu potencial, cara, você não aceita mais entregar pouco. Você não aceita mais ganhar pouco. Você não aceita não se destacar mais dentro da sua empresa. Porque você entende que você pode muito mais. Certo? Então que nós possamos no dia de hoje tomar essa consciência. Não dar ouvidos para as pessoas que estão nos limitando ou estão nos criticando. Mas que nós possamos transformar o máximo do nosso potencial em potência. Tá bom? Que você tenha um ótimo dia. Amanhã já é véspera de feriado, a semana é mais curta hoje. Nos encontramos aqui amanhã por volta das 7h36 da manhã. Espero você aqui e que nós possamos juntos, ainda esse ano, transformar a vida de muitas pessoas. Que nós possamos transformar muitos potenciais em mais dinheiro. Transformar potencial em medalhas de ouro. Transformar potenciais em, talvez, grandes artistas. Então, que você possa aí me acompanhar nessa jornada. Saiba que talvez ninguém aí próximo a você acredite em você, mas eu acredito em você. Vini, mas como que você me acredita em mim se você nem me conhece? Porque eu acredito num Deus um Deus justo, onde Ele deu
Acredito num Deus que deu... Acho que travou aqui. Acredito num Deus justo que deu uma porção de potencial para cada uma das pessoas. E isso me faz acreditar que todas essas pessoas podem sim transformar esse potencial em potência. Ou seja, ter o resultado que elas sempre sonharam. Tá bom? Beijo no seu coração, uma ótima terça-feira e te vejo aqui amanhã, hein?